Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos irmãos. Bom dia, alegres na presença do Senhor. Hoje, terça-feira, dia 23 de janeiro. Ah, que delícia estarmos juntos aqui. Eu acordo bastante animado, porque logo pela manhã eu já quero buscar a presença do Senhor, tomar meu cafezinho, ter esse tempo de meditação. E é tão importante, né? E eu estou muito feliz que você esteja aí acompanhando nesses momentos de meditação na palavra do Senhor. Tomando um café, tome um café aí, vá se preparando, pegue a sua Bíblia e vamos ver o que Deus tem para nós nesse dia. Muito bem, muito bem. Vamos então iniciar a nossa leitura. Hoje aqui em Mission está um tempo excelente, né? Iniciamos com 18 graus e aí a máxima está prevista até 27. Então um dia de calor, hoje deu para vestir uma roupa mais tranquila para podermos meditar. Vamos lá então. Ontem nós iniciamos Romanos 8 e eu quero continuar em Romanos 8. Então nós vamos ler Romanos 8. Nós vamos ler dos versículos 26 ao 28. Romanos 8, 26 a 28. Diz assim a palavra de Deus. E da mesma maneira, também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eu não podia deixar passar assim desapercebido esses versículos, né? Aqui passar esse tempo com vocês de meditação em cima desses versículos, porque realmente o capítulo 8 ele é repleto de ensinos e de revelações para as nossas vidas. E eu estava aqui no meu tempo de oração e também na mesma hora veio esse texto no meu coração e eu fui meditar. Eu estava orando por cada um de vocês, estava orando pela igreja, estava orando pelo instituto, estava orando pelo meu tempo aqui, esse propósito pelo qual Deus me trouxe aqui. Muitas vezes, eu não sei se você, meu querido irmão que está me ouvindo aí, que está assistindo, deve ter passado por isso também. Muitas vezes nós vamos orar e nós nem sabemos como interceder. Não temos nem palavras, porque nosso espírito muitas vezes está ali, tentando chegar naquela fala correta com Deus. Porque eu também, nem nas minhas orações, eu não quero não saber como orar, né? Ou então falar aquilo que eu não deva, né? Nem pedir, ou seja, aquilo que eu expresso a Deus onde está o meu coração, né? E aqui o apóstolo Paulo nos diz que o Espírito ajuda as nossas fraquezas, né? E fraquezas aqui não tem nada a ver com relação ao pecado, né? O pecado da carne, né? A minha carne é fraca, então essas minhas fraquezas. Então, é claro, o Espírito não iria ajudar nas nossas fraquezas. Está falando que essas fraquezas é quando eu submeto e eu coloco realmente diante de Deus e entendo a minha posição diante de Deus, que sem Ele eu não sou nada, eu sou um fraco, né? E aí ao mesmo tempo que eu declaro que eu sou fraco, então o Espírito me torna forte. Então assim Ele me ajuda quando eu reconheço essa minha debilidade, quando eu reconheço a minha dependência de Deus. É aí que está essa grande chave
deste versículo. Então, o Espírito, ele dentro de mim, quando ele vê que eu reconheço essa minha dependência de Deus, então ele me ajuda exatamente a viver, ele me fortalece, né? E não sabemos como pedir, como eu estava falando para vocês. Então eu estava aí orando, né? Intercedendo ao Senhor, e muitas vezes nos falta fala, e eu comecei a sentir o Espírito Santo intercedendo por mim, e me levou a esse versículo, né? Que ele muitas vezes nós não sabemos como pedir, né? E o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha, para nós falarmos sobre gemidos inexprimíveis aqui, iria demorar um pouco, mas é algo, gemido inexprimível que eu posso colocar, é algo que vem de dentro, que é o nosso espírito interligado com o Espírito de Deus, e eles se juntam para exatamente expressar diante de Deus aquilo que está dentro de nós. E eu clamando por a sua vida, clamando pela nossa igreja, clamando pelas famílias que estão próximas de nós, clamando para que haja salvação. E eu comecei realmente Deus começou a falar comigo sobre esses gemidos inexprimíveis, que era o Espírito interceder. É uma experiência, irmão, é uma experiência, você precisa ter essa experiência. Essa experiência vem quando você começa a realmente buscar a Deus. Não é aqueles 2 minutos de oração que você ora antes de comer, aqueles 2 minutos de oração que você acaba antes de dormir e acaba já dormindo no meio da oração. Não é isso, é aquele momento íntimo, né, com o Espírito Santo, em que o teu Espírito está clamando. É tão maravilhoso isso, né? Entender isso o que o Senhor está nos colocando, porque Ele conhece, Ele sabe qual é a intenção do nosso coração. Então, quando eu me coloco nessa forma em que eu me vejo fraco, dependente de Deus, então eu sou forte. Você deve lembrar que existe um texto em 2 Coríntios, capítulo 12, que fala sobre isso. Vamos ver juntos. 2 Coríntios capítulo 12, no versículo de número 9. 2 Coríntios 12, 9, diz o seguinte. 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 9. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja dizendo o seguinte: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha que tremendo, irmãos. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha, irmãos, realmente quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor e deixamos nossa vida por completo, mostrando que nós somos totalmente dependentes dele, então o seu poder vai se aperfeiçoar nessa declaração de dependência do Senhor, né? Então é muito importante, porque eu preciso já ir ao final, porque lá para o versículo 28 que nós lemos, voltando lá em Romanos, diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E você sabe que nós temos ministrado isso, o que diz daqueles que amam a Deus. Quem é aquele que ama a Deus? E eu quero encerrar com esse texto daqueles que amam a Deus, que está em João capítulo 14, versículo 27. João 14, 21, perdão. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Ou seja, quem é aquele que ama a Deus? Aquele que ama a Deus é aquele que guarda os seus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então, voltando em Romanos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que guardam a sua palavra. Este é aquele que me ama, o Senhor fala, né? E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, como diz, e eu também o amarei e me manifestarei através dele. Então, irmãos, que você possa ter isso no seu coração nesta manhã. Todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Tenha o seu tempo de oração agora, tenha o seu tempo de intercessão, de clamor. Deixe o Espírito Santo, juntamente com o seu Espírito, mostre dependência do Senhor e você vai ver como o Senhor, ele vai agir na sua vida. Deus vai suprir,
Deus vai agir na sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro isso, eu declaro a paz do Senhor sobre sua vida. Saiba que o Senhor jamais vai te abandonar. Amém, meus irmãos? Que você tenha um dia tremendo na presença do Senhor, tenha esse tempo de meditação, busque a presença do Senhor nesse dia, nessa manhã, para a glória do Senhor. E amanhã nós nos encontramos aqui, quarta-feira, nos encontramos aqui às 7 horas da manhã. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.